Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, sexta-feira, 1 de março, 13 horas, e a gente entrevista Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária. Antes de mais nada, eu peço desculpas aí, nas últimas 2 semanas a gente não teve a transmissão, mas também o Rui estava viajando, foi complicado, e a gente acabou sabendo muito em cima da hora. Rui, tudo bem com você? Tudo tranquilo, e você? Tudo em paz. Bem-vindo aqui de volta aos nossos encontros semanais aqui na TV 247. Obrigado aqui a Tatiana Marchetti, que é a nossa assinante. Vicente Jouclas, só dá briguinha e brigona no mundo. Que hora o Brasil vai poder começar a funcionar? Já tem engenheiros sem concurso ganhando 1.400 por mês. Pode um negócio desse? Obrigado aqui a Helena Rosa, assinante também. Obrigado a todos. Bom, Rui, você esteve fora, você andou viajando. Explica aí para o pessoal por onde você andou na semana passada, retrasada, enfim. Nós fizemos uma viagem ao Catar, né, com o propósito de nos encontrar lá com a direção do Hamas, a direção política, logicamente, esclarecer, né? Porque o braço armado do Hamas está todo na faixa de Gaza. Nós fizemos aí várias conversas, né? Fomos hipotecar a solidariedade, a luta da Palestina, e, ao mesmo tempo, nós explicamos para eles que um dos nossos propósitos era trazer a versão deles sobre o que está acontecendo e o que aconteceu no dia 7 de outubro. Porque no Brasil, a imprensa pró-imperialista fez uma campanha de calúnias gigantesca deles, né? Então, nós fizemos uma entrevista com uma pessoa muito importante, que seria o ministro das Relações Exteriores do Hamas, né, o doutor Abu Marzouk, nos recebeu muito bem, conversamos muito, fizemos uma longa entrevista com ele, com perguntas que dizem respeito justamente a essa campanha contra o Hamas, né? Uma coisa que eu acho que é importante esclarecer para o pessoal, que deve ter a ideia, né, pela propaganda que é feita pela imprensa brasileira, de que o Hamas está escondido ali numa catacumba no Catar, né? Não é assim. O Hamas, ele é uma instituição, né? Eles têm vários escritórios, eles são um governo da Palestina no exílio. É um partido político ou o quê? Como funciona? O Hamas é um partido político, né? E esse partido político, ele tem um braço armado, uma milícia, vamos dizer assim, né? Que são as brigadas Al-Qassam, tá? Mas eles desenvolvem aí um amplo trabalho político. Por exemplo, são eles que estão envolvidos em todas essas negociações de cessar-fogo na faixa de Gaza e tudo, né? E a primeira pessoa com quem nós conversamos, que é o Dr. Marzouk, ele é o negociador oficial do Hamas em todas essas negociações. Inclusive, ele nos pediu, né? Nós tínhamos uma reunião marcada com a direção do Hamas, o Birô Político do Hamas, e ele nos pediu que nós fizéssemos uma reunião antes, porque ele tinha que viajar. E aí nós nos demos conta de que a viagem dele era essa viagem para o Egito, onde estava o Lula também, para negociações sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. Ele é uma pessoa, ele faz todas essas negociações, né? E ele quis conversar conosco porque, como ele é responsável pelas relações exteriores, ele tinha interesse de saber o que está acontecendo no Brasil e tudo mais. Rui, e aí, por exemplo, quando tem uma negociação, como aconteceu aquela troca de reféns, é essa pessoa com quem o governo de Israel fala, por exemplo? É ele com quem o governo de Israel fala. Logicamente que ele consulta, né, as lideranças do Hamas, mas ele é o negociador oficial do Hamas. E por que essas pessoas, por exemplo, não são atacadas pelo governo de Israel? Porque o governo de Israel tem capacidade de matar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Porque se Israel está nessa guerra santa contra o terror, etc. e tal, por que eles não eliminam as lideranças do Hamas no Catar? Então, de fato, todas as pessoas com quem nós conversamos, sem exceção nenhuma, estão na lista de assassinatos do Mossad, né? Por que eles não são atacados no Catar? Porque os Estados Unidos impõem um veto
a atentados do governo israelense no Catar. E por quê? Porque o Catar é o principal intermediário entre o que acontece na Palestina e Israel. Ele é o único país que tem, como é que você pode dizer, que tem trânsito, né? Entre todos os lados. Ele é neutro na guerra, mas ele acolhe o pessoal do Hamas, que está lá exilado, né? Ele tem um bom trânsito com o Hamas e, portanto, os norte-americanos protegem essa posição do Catar, mas não é só isso, né? O Catar ele é um país curioso, porque existe uma base norte-americana no Catar. E ele é considerado internacionalmente como um aliado dos Estados Unidos, que é uma coisa um pouco contraditória, né? Eu também não entendi isso daí muito bem. Mas eu sei... Não, diga. Não, eu sei que se não acontece nada, porque o governo do Catar não, e os norte-americanos não deixam, porque poderia acontecer muita coisa lá, né? E o que eles dizem sobre o 7 de outubro, então, já que você falou que foi interessado em ouvir o outro lado? Olha, eles nos disseram o seguinte, que quando os soldados do Hamas saíram para fazer a operação, o comandante em chefe das brigadas Al-Qassam deu uma ordem, né, verbalmente e por escrito para eles, dizendo o seguinte: não é para atacar os civis, né, não é para prejudicar ninguém, mulheres, crianças. O nosso alvo são os militares. Tá? E essa ordem, ela está gravada. Nós vamos, inclusive, publicá-la aqui no Brasil com uma legenda. É a ordem de comando, quando eles saíram. E eles falaram que eles foram para uma operação militar. Né? Que esse negócio de estupro, eles negam de uma maneira muito terminante. Eles falaram, nós somos muçulmanos. A nossa religião não permite nada nem parecido com isso. O que é verdade, né? Porque uma coisa que chama muita atenção, que chamou muita atenção, nós fomos em 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Os homens, eles apertavam a mão. As mulheres, eles faziam assim. Quer dizer, a religião deles não permite nem que eles, em público, apertem a mão de uma mulher, que dirá estuprar alguém, né? Eles acham assim a acusação mais absurda possível, essa daí, dos estupros. E eles falaram o seguinte, que o negócio da rave, isso aí foi um acidente que aconteceu, eles foram pegos no fogo cruzado, né? Falou, primeiro que é uma loucura o pessoal fazer uma rave numa zona de conflito, porque aquilo lá é uma zona ocupada pelos israelenses que pertence à faixa de Gaza. Está cheio de bases militares. E o pessoal foi lá fazer uma rave. Aí ele falou, ninguém tinha interesse nenhum em atacar a rave. Eles simplesmente foram pegos no fogo cruzado entre os soldados israelenses e os soldados do Hamas. E os israelenses mataram um monte de gente. Eles não foram lá para atacar a rave. A rave estava no caminho entre uma base militar israelense e outra base militar. E no meio do caminho teve esse problema aí. Então, eles negam terminantemente qualquer tipo de atrocidade contra civis. Né? Falam que o que aconteceu, né, as coisas que aconteceram, foram acidentais, não foram propositais. E ele falou, inclusive, 2 outras coisas. Né? Ele falou o seguinte, que a hora que eles derrubaram os muros, saiu um monte de gente da faixa de Gaza. Falou que algumas pessoas que não eram do Hamas, não eram de nenhuma organização política em particular, também pegaram reféns e entregaram para o Hamas. Né? Não tinha uma criança e tal, isso aí não foi o Hamas que pegou, foram pessoas que, no entusiasmo, apreenderam esse pessoal, tanto que eles liberaram logo, né? As mulheres idosas e as crianças, eles liberaram logo. E segundo, eles entraram em contato com o governo israelense e falaram, se vocês têm prova de que alguma pessoa das Al-Qassam cometeu alguma irregularidade,
nos apresentem essas provas que nós mesmos vamos punir os responsáveis. E nunca apareceram essas provas. Rui, mas olha só, aí, falando do 7 de outubro sendo essa, então, a versão, né? Eles não têm, obviamente, eles não tinham a expectativa de que a reação de Israel seria dessa magnitude, como sempre acontece, especialmente no governo como do Netanyahu. Você percebeu neles algum tipo de remorso com toda a destruição que está acontecendo, 30 mil pessoas mortas, enfim? Ó, a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui, né, para o pessoal entender bem a relação do Hamas com essas mortes, é o seguinte: todas as pessoas do Hamas, seja do nível dirigente, seja da base do Hamas, com quem nós conversamos, perderam parentes nessa crise na faixa de Gaza. Todas. Né? O doutor Abu Marzouk, que é o negociador, ele perdeu 7 familiares nessa situação. Então, quer dizer, eles não fizeram isso daí levianamente. Eles sabiam que ia ter retaliação, né? Mas eles também sabiam que a situação era insustentável, que era preciso dar um basta na situação. Não sei, aí é opinião minha, né? Ninguém me falou nada, né? É possível que eles não tivessem previsto a dimensão da selvageria israelense, apesar de que eles já deram muitas provas no passado de serem uns verdadeiros monstros, né? Mas eles sabiam que ia haver retaliação, e eu não vi também em nenhuma das pessoas com quem nós conversamos, e nós conversamos com pessoas que não têm nada a ver com o Hamas diretamente, nenhum tipo de nossa, isso aí não devia ter acontecido, não vi nada disso. Eles estão seguros do que eles estão fazendo, né? Isso aí eu senti de todos, senti de pessoas. Nós tivemos uma conversa que é esclarecedora com um empresário palestino que mora no Catar. Um homem que tem dinheiro, rico, né? Ele não é pobre, mas ele apoia a luta dos palestinos. Eu não vi da parte dele nenhum tipo de comentário o Hamas não devia ter feito isso. Todo mundo acha que deveria ter sido feito aquilo que foi feito. É unânime isso daí. Lógico, na faixa de Gaza sempre vai aparecer alguém ali, né, que perdeu parentes e tal. Unanimidade assim absoluta nós não vamos encontrar, mas ali no Catar, todo mundo que eu encontrei falava a mesma coisa. E o que se diria que é hoje, vamos dizer assim, o apoio ou a rejeição ao Hamas dentro da Palestina, da faixa de Gaza e também da Cisjordânia? Bom, há pesquisas, né? Bom, primeiro, o que o próprio Hamas diz? Eles dizem que eles têm um apoio muito grande. Eles falaram que eles dominam todas as prefeituras, que eles são maioria, inclusive na Cisjordânia, que eles ganhariam qualquer eleição que fosse realizada hoje, e as pesquisas que foram feitas independentemente deles, elas revelam isso daí, né? Eles teriam quase 60% de apoio na faixa de Gaza e mais de 80% de apoio na Cisjordânia. Quer dizer, é um movimento que tem um apoio muito grande na população palestina, né? A ideia de que essas coisas que a direita fala, de que o pessoal mantém lá uma ditadura, nós perguntamos para isso: vocês mantêm uma ditadura, né, na faixa de Gaza? Eles se riram disso daí, né? Eles têm um amplo apoio. As pesquisas todas, desde o começo, têm mostrado que o apoio ao Hamas cresceu tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Mesmo com toda a destruição. Mesmo com toda a destruição. Eles vislumbram. Diga, não, eu vou te fazer uma pergunta e você acrescenta, Rui. Eles vislumbram algum fim para essa guerra, esse conflito, o genocídio? Olha, eles estão buscando, como objetivo, logicamente, eles têm a libertação da Palestina, né? Eles gostariam de estabelecer um Estado independente, laico, democrático na Palestina,
que abrigasse tanto os palestinos como os judeus. Eles foram muito explícitos a respeito disso. Eu acredito, né, por uma série de indicações da situação política internacional, que eles aceitariam provisoriamente uma solução de 2 estados baseado nas fronteiras de 1967, que é quando, na guerra, Israel se apoderou da faixa de Gaza que estava no controle do Egito e da Cisjordânia que estava no controle da Jordânia. Mas essa é a minha opinião, eles não me falaram nada disso. Agora, o que eles procuram, do ponto de vista imediato, é acabar com o bloqueio criminoso de Gaza e os assentamentos na Cisjordânia. Porque há uma violência inacreditável de Israel contra os palestinos. Né? O pessoal pensa que estava todo mundo feliz e aí houve a operação do Hamas no dia 7 de outubro. Não é assim. Os palestinos estavam sofrendo uma violência muito grande, né? Porque senão também eles não teriam feito essa operação desse jeito. Eles tinham que fazer essa operação porque a situação estava chegando no limite. Né? Agora, eles falam em libertar os reféns, Rui? Como é que é isso, essa questão dos reféns? Quantos reféns existem? Quer dizer, quais são as informações? Eu não perguntei dados dessa natureza para eles, né? Até porque está tudo na imprensa, eles não falaram nada. Mas eu sei que eles têm 130 reféns e eles querem a libertação dos reféns que estão nas mãos de Israel. Sobre isso eu perguntei bastante. Qual era a situação do pessoal que estava nas mãos dos israelenses? O que acontece é o seguinte: Israel tem uma medida que eles chamam de prisão administrativa, que é uma prisão que não implica em julgamento. É como se fosse uma prisão clandestina. Presos políticos. São presos políticos. São 12 mil presos políticos. E, nesse período aqui, nesses meses de conflito, Israel prendeu cerca de 7 mil pessoas na Cisjordânia. Todas as pessoas que eles conseguiram identificar que eram do Hamas foram presas. Então, logicamente que o Hamas quer a soltura desse pessoal todo. Né? Não sei se vão conseguir isso daí, mas com certeza eles não vão trocar um refém israelense por um palestino. Eles querem a libertação de um número grande de gente. Eles querem a libertação desse pessoal e eles querem o fim do cerco a Gaza e o fim dos assentamentos. Esse eu diria, né? Não é que eles formularam dessa maneira para mim, mas eu diria que é o programa mínimo imediato do conflito. Entendo. E vem cá, e eles têm, quando a gente fala assim, sobre a questão eles têm, por exemplo, uma disposição de negociar com o governo de Israel? Seria trocar os reféns pelos 12 mil presos políticos? Quer dizer, o que eles colocam na mesa? Mais ou menos seria isso. Não só eles têm disposição, como eles efetivamente negociam. Nós estamos vendo o conflito, mas, obviamente, nos bastidores tem muita negociação. Eles, por exemplo, no Egito teve negociação através de intermediários, não sei se os israelenses participaram diretamente, não sei como é que se dá exatamente a negociação, porque nós fizemos, inclusive, questão de não perguntar detalhes para eles, né, que é uma coisa inconveniente. Eles têm que manter em sigilo uma série de coisas, então nós evitamos de perguntar detalhes, né, principalmente sobre o que está acontecendo do ponto de vista da luta armada na Palestina. É uma coisa que nós não vamos revelar e eles também não iriam falar, mas nós não perguntamos. Mas eu sei que eles negociam bastante, inclusive. Vamos ler aqui o comentário do Fábio Pique, dizendo: companheiros, amanhã tem ato na Paulista às 13 horas. Venham integrar o bloco do PCO, vamos mostrar nosso apoio dele à luta armada contra a ditadura fascista de Israel. Mas pegando esse comentário como gancho, Rui, você tem dito o seguinte, quer dizer, que, óbvio, todo mundo se revolta contra o genocídio, etc. e tal, mas você faz questão de apoiar este grupo porque ele seria o único grupo, na sua visão, que efetivamente luta contra a opressão. Os outros só falam. Por que você diz isso, Rui? Olha, é uma coisa muito clara, né? Todo mundo
Você vê, cresceu muito a opinião no Brasil a favor dos palestinos. Todo mundo quer ver a Palestina livre. Então, a pergunta que nós temos que fazer é como? Quem vai conseguir esse resultado? A ONU, está absolutamente claro que a ONU é impotente no que diz respeito a Israel. Os Estados Unidos não são a favor dos palestinos. Pelos Estados Unidos, os palestinos seriam ou mortos ou expulsos da Palestina. Os Estados Árabes vão lutar em defesa dos palestinos, até agora não fizeram nada. Né? Quem atua é o Hezbollah, né? São os Houthis do Iêmen, né? E a guerrilha iraquiana, o Hezbollah iraquiano, e outros grupos na Síria. Então, quer dizer, se os palestinos vão ser liberados, eles vão ser liberados pela luta dos próprios palestinos. E quem está conduzindo essa luta é o Hamas. Ele não está sozinho nessa luta. Há vários grupos que participam da luta armada, mas o Hamas é, de longe, o grupo mais importante. Sem o Hamas, os palestinos eles seriam tratados assim como carne de canhão por Israel, muito pior do que está acontecendo hoje. Né? O Hamas é a única barreira. O Hamas e a opinião pública dos povos internacionais sobre os governos dos seus países, a única barreira ao que está acontecendo aí e a única possibilidade de vitória. Então, nós temos que apoiar. Nós não apoiaríamos se nós tivéssemos a ideia de que o Hamas não está efetivamente lutando pelos palestinos, de que eles têm um propósito que a gente não conhece, mas isso não é fato. Na nossa avaliação, eles estão lutando pelos palestinos e eles são a principal arma dos palestinos contra Israel. Não apoiar o Hamas é meio que uma coisa platônica, é como você falou, né? Tem muita gente que fala, mas falar não. Quem vai derrotar esses selvagens? Porque esse pessoal de Israel, eles são selvagens. O pessoal fala que o fascismo é a barbárie. Se o fascismo é a barbárie, o sionismo é a selvageria. Eles vão além do fascismo tradicional. Eles só entendem a linguagem da força. E uma coisa interessante que eu vi no Catar, de várias pessoas, é o seguinte: todo mundo acha a mesma coisa, que tem que ser na base, tem que enfrentar pelas armas o Estado de Israel. Eu vou até contar um caso interessante, que é o seguinte. Na segunda entrevista que eu dei na Al Jazeera, dei 2 entrevistas na Al Jazeera. Né? Depois da entrevista, veio um senhor, um palestino, ele falou: eu sou palestino, eu sou seu tradutor. Porque eles traduziam, né? Eu respondia as perguntas em inglês e ele traduzia para o árabe. O cidadão me perguntava em árabe, ele traduzia para o inglês. Era um negócio, era delirante essa entrevista, né? Inclusive ele falava inglês com um sotaque bem acentuado árabe. Ele falou: sou seu tradutor e tal, veio me cumprimentar, muito bem, gostei das suas posições e tal. E ele falou o seguinte: ele é um jornalista, ele não é do Hamas, ele não é nada. Ele falou: isso daí vem acontecendo há décadas. Todo mundo já viu isso daí. Depois dos acordos de Oslo, tudo fracassou tudo. Falou: a única solução aqui é pela força, que é o que eu tinha falado na entrevista. Né? Eu acho que isso daí é um consenso na Palestina, entre os palestinos. Um consenso assim, né? A maioria pensa assim. E eu acho, né, pela minha avaliação política, pelo que eu vi das pessoas e tudo mais, que o que está acontecendo na Palestina nesse momento é uma revolução palestina. Quer dizer, o povo palestino está se levantando contra o Estado de Israel. Não é uma ação isolada do Hamas. Isso só não aparece como uma revolução porque a violência militar do Estado de Israel é muito grande. Mas se o Hamas derrubar esse negócio, se eles recuarem, nós vamos ver um levante. Eu acho, minha avaliação, que vai haver uma mudança no que diz respeito à autoridade palestina na Cisjordânia. Muitos comentários aqui, Rui. Deixa eu só passar por eles antes de você retomar a palavra aqui. Vamos lá. Começando, pelo Guilherme Araújo. Rui, você acha que a esquerda brasileira não apoia os palestinos devido à forma como muçulmanos tratam as mulheres? Será que tem alguma relação? Tem um preconceito introjetado, né, em relação aos muçulmanos? O Guilherme Balduga.
Não tem ligação direta com o tema, mas estou lendo Doutrina do Choque. Quais motivos levaram o presidente Lula, imagino, a aceitar o neoliberalismo? Cláudia Barrela, Rui, eles falaram sobre a repercussão no mundo contra o genocídio e o apoio aos palestinos, e aí eu até te peço para falar sobre se eles valorizam a posição brasileira, né? Jerônimo Colares, aí o Jerônimo já pergunta se você vai participar das jornadas de março chamadas pelas esquerdas. Obrigado aqui ao Guilherme Araújo. Diga, Rui. Sobre as mulheres, eu acho que o pessoal tem que eliminar um preconceito cultural, né? Nós não estamos na época do decolonialismo e essa farofada toda que você tem que levar em consideração. Papapá. Eu estive no Catar. No Catar, você encontra uma enorme quantidade de mulheres usando burca. Enorme. Todo lugar que você vai, você encontra mulheres de burca. Né? Elas fazem isso daí porque elas são obrigadas? Não. Elas fazem isso daí porque é da cultura delas. Nós podemos não gostar disso daí. Eu, por exemplo, não acho que a mulher deveria usar burca. Mas é a cultura deles. Não é que é uma imposição ditatorial. Né? Então, acho que primeiro o pessoal precisa se atualizar com relação a isso. As palestinas, em geral, não usam burca, nada. A única coisa que acontece é que as mulheres palestinas, em geral, as que eu vi, né, elas usam um lenço na cabeça. Mas se elas não usarem o lenço na cabeça também, não vai acontecer nada. Né? Nós tivemos aí por exemplo, na Al Jazeera, né, que a Al Jazeera é do Catar. A pessoa encarregada das entrevistas veio lá e me deu a mão. Eu fiquei até espantado, né? Porque as mulheres não dão a mão para você. Eles não cumprimentam as mulheres, é um hábito cultural. Agora, eu acho que eles tratam bem as mulheres. Simplesmente que a cultura deles é diferente da nossa. É uma cultura mais antiga, é uma cultura religiosa. Tem que levar em consideração isso daí. Né? As mulheres palestinas, todas com quem eu conversei, elas estudaram. Eu encontrei no hospital uma moça que foi ferida quando ela tinha acabado de entrar na universidade, uma outra moça que era professora de inglês, uma senhora que era professora universitária, e essas mulheres, todas elas estavam com a cabeça coberta, elas estavam com aquela roupa negra e tal. Quer dizer, é um problema cultural. Tem que ter o brasileiro tem que dar uma certa latitude ao problema cultural, porque senão é assim, eu quero que você faça como eu, o que não é aceitável. Né? Não é aceitável de jeito nenhum, você tem que ser tolerante com essas coisas. Você é você, os outros são outros. Então, eu não vi nada das mulheres serem destratadas, serem secundarizadas, nem nada. Há mulheres, na Al Jazeera, havia um enorme painel pedindo justiça para Shirin, uma jornalista palestina que foi assassinada, né, pelo Mossad. Encontrei outras mulheres que são jornalistas. Eles falaram que um dos membros da direção do Hamas, uma mulher, foi assassinada por Israel. Quer dizer, não é... Isso é propaganda contra eles. Né? Tem lugares onde a coisa é mais rígida? Tem. O caso do Afeganistão, com o Talibã, que é mais rígido. Mas também o Talibã, o Afeganistão é um país muito atrasado. Né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Né? Eu acho que há um preconceito, mas não é como é que se diz? Ele não é justificado da parte da esquerda, de forma nenhuma. Né? E de mais a mais... Não, diga, conclui, porque eu ia entrar nessa posição brasileira. Não, e de mais a mais, né? Vamos supor, o cidadão que considera a mulher um ser subalterno, se fosse verdade isso daí, e os israelenses que mataram mais de 10 mil mulheres em bombardeio contra áreas civis, né? Nós temos que sair da hipocrisia, pô. Porque o pessoal fala que os israelenses eles são os identitários do Oriente Médio.
mataram mais de 10 mil mulheres friamente. Eles são sanguinários contra as mulheres. Então, tem que levar em consideração isso. Você quer falar antes que eu responda as outras duas perguntas? Eu queria trazer, porque na verdade assim, tem muitas coisas para a gente abordar, temos que chegar no 25 de fevereiro também. Como é que você avalia a posição adotada pelo presidente Lula, que fez a comparação com Hitler, foi muito atacado inclusive por figuras que foram muito petulantes, né, como o presidente do Congresso, que exigiu um pedido de desculpas do presidente Lula, e o Lula está dizendo mais uma vez hoje, né, que exigir não basta a essa punição coletiva. Ontem, Rui, eu acho que o mundo assistiu a um dos maiores crimes contra a humanidade de todos os tempos, né? Nunca se viu um exército bombardear pessoas morrendo de fome e recebendo farinha, né? É o massacre da farinha. Inclusive, houve um protesto em Tel Aviv com israelenses segurando sacos de farinha para protestar contra a brutalidade do Netanyahu. Em Israel, os rabinos já chamam o Netanyahu de novo Hitler, né? Então, o que o Lula falou é dito também em Israel. Queria te pedir para falar sobre essa posição brasileira e as reações as posições do Lula e as reações que essa posição despertou, inclusive até em setores do PT também, enfim. Olha, eu acho que eu fiquei muito feliz com a fala do Lula. Eu achei que ela foi feita no momento exato e ela teve uma repercussão muito grande mesmo. Eu acho que foi no dia anterior à fala do Lula, que nós estávamos conversando com a direção do Hamas, com o Ranier, eles nos perguntaram sobre a posição brasileira, sobre o governo brasileiro. Eu falei, o Lula ele é a favor da Palestina. Isso é líquido e certo. Vocês podem acreditar no que nós estamos falando. Então, nós não somos do partido do Lula, a gente apoiou ele na eleição, mas não somos do partido dele. Ele é a favor da Palestina. Se ele não faz mais, é por causa da pressão norte-americana. Né? Aí expliquei o negócio do sionismo no Brasil e tal, que tinha muita pressão. E eles, inclusive, falaram uma coisa com a qual eu me identifico muito. Ele falou, Israel é um paizinho fuleiro, o Brasil é um gigante. Os brasileiros não têm que se dobrar diante de Israel. Israel não é nada. O Brasil é um colosso. Foram eles que falaram, né? Aí no dia seguinte o Lula fez essa declaração que caiu como uma bomba nos países árabes. As duas entrevistas que eu dei para a Al Jazeera foram para falar, entre outras coisas, do que o Lula tinha acabado de falar. Daí eu falei, o povo brasileiro apoia a Palestina, na América Latina a maioria do povo apoia a Palestina e tal. Foi muito bom, foi ótimo. E eu acho que esse pessoal que quer que o Lula se retrate, isso aí são os piolhos do sionismo. Né? Eu não tenho outra maneira de descrever o negócio. Né? Por que o Lula tem que se retratar quando o que está acontecendo na faixa de Gaza é a coisa mais monstruosa que a gente já viu, né? Nas últimas décadas. Mas o Holocausto é sem par. Não, o sofrimento humano é comum a todos. É comum a todos. E a comparação ela é justificada pelo seguinte. Se os sionistas consideram que eles sofreram esse massacre nas mãos do nazismo, eles são as pessoas que menos têm direito de fazer isso daí. É que não foram eles que sofreram. Né? O sionismo em Israel, ele não veio dos campos de concentração. Não, e o que os palestinos têm a ver com isso também? Né? Se fosse uma lei da vingança, o que um palestino tem a ver com isso? Você apanha de um e bate no outro? Então, quer dizer, qual é a lógica? Não, e está certo, tem que comparar, tem que esfregar na cara do sionista que eles vivem explorando o Holocausto e eles fazem a mesma coisa. Eu vi a fala do Jacques Wagner, uma porcaria. Vi outras pessoas aí, o Pacheco, o Barroso. É uma vergonha isso. O pessoal não tem vergonha de tentar ocultar o crime monstruoso que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, Rui, mas ontem com o evento desse massacre lá da farinha, né? Será que
essas pessoas vão mudar de posição? Será que o sionismo vai ser derrotado pela sua própria brutalidade? Eu acho que sim. Né? Você vê, né? Saiu uma pesquisa que fala que 30% só da população brasileira apoia Israel. Eu acho, né? Aqui eu queria até fazer um apelo. É preciso levar adiante essa campanha, participar dos atos, distribuir panfleto, pregar cartaz, fazer eventos para denunciar o que está acontecendo em Israel, porque isso daí vai erodir a base bolsonarista. O PT é cego, não compreendeu esse fato. Nós falamos isso desde o começo. A melhor oportunidade para combater o bolsonarismo é Israel, porque isso é uma monstruosidade. Tem que chegar nos evangélicos e falar o seguinte: você é seguidor do homem que falou que todos os homens devem se amar, todos os homens são irmãos, que se você apanhar na face direita, você tem que dar a face esquerda. Se você é seguidor desse homem, você não pode apoiar o que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas aí eles vêm com a história do Velho Testamento, que no Velho Testamento já não é mais Jesus Cristo, é a coisa do Vingador, já é Davi. Né? Tanto que o Malafaia, tem muita gente falando sobre isso, a religião evangélica já não tem mais nada a ver com Jesus Cristo. Agora é uma coisa do Deus Vingador que vai matar não sei quantos povos. Tem até a ver com as coisas, com os planos do Netanyahu para a Palestina, Rui. E aí as pessoas dizem, não, mas está na Bíblia, então, está na Bíblia, no Velho Testamento, já não é mais o Novo Testamento. Então, só que acontece o seguinte, eles dizem que são cristãos. E Jesus disse o seguinte, ao invés das leis antigas, eu te dou uma nova lei, amai-vos uns aos outros. Se você é cristão, o que tem que valer em primeiro lugar é o Novo Testamento. A palavra que seria, né, de Jesus Cristo, através dos apóstolos. A pessoa tem que ter um mínimo de coerência. Todo mundo sabe, Jesus Cristo é o Deus do amor. Ele não é o Deus da destruição, da punição, da vingança. Então nós temos que explorar essa contradição, nós temos que esfregar na cara dos evangélicos essa contradição. Você diz isso? Você viu o vídeo das 3 velhinhas que o Joaquim de Carvalho entrevistou no ato? Ele chega para 3 velhinhas com a bandeira da Israel, 3 senhoras, né? E muita gente comprando bandeira de Israel. Aí ele pergunta, por que as senhoras estão comprando bandeira de Israel? Porque nós somos cristãs. Aí ele fala, não, mas Israel não é um país cristão. Não, mas veja bem, Israel nos representa, uma fala. Aí continua falando isso, quer dizer, nós não somos terroristas, nós não queremos o socialismo, nós não queremos aquilo. Então, Israel é a representação da opressão, né, de certa maneira. Então eles não estão muito preocupados com esse negócio de Jesus Cristo. Não, eles não. Tem uma parte que não vai se preocupar nunca, mas tem uma parte que vai. Veja, se nós chegamos nos 30%, dá para chegar nos 10%. Então, mas aí tem um ponto interessante, porque você sempre falou, na verdade, que a esquerda, o PT, deveria estar convocando desde cedo manifestações em apoio à Palestina, e, aliás, é vergonhoso, né? Quer dizer, você para ver, no mundo são 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, no Brasil, 5 mil, 10 mil, tal, aquela coisa toda. Porque você dizia que, na verdade, o bolsonarismo é uma representação local aqui do sionismo, né? A extrema-direita tem vínculos concretos com o Estado de Israel. Você acha que a esquerda, então, perdeu a sua oportunidade? E agora que houve a manifestação de 25 de fevereiro, ficou evidente que atacar o bolsonarismo é atacar também o Estado de Israel, de certa maneira, criticar ou combater? Como é que você vê isso? Eu acho que isso daí concretiza bem o que eu tenho falado há muito tempo, desde a eleição do Lula e antes, de que o bolsonarismo tem que ser derrotado através da luta política. A luta política aqui é a luta entre os que apoiam Israel e o genocídio e os que defendem os palestinos. Né? Então, é uma luta política. O ato do dia 25 de fevereiro, os bolsonaristas jogaram tudo em cima desse negócio. Né? Eles falaram muito de Israel. A Michelle Bolsonaro
falou de Israel, falou de Deus, falou um monte de coisa lá, invocando aí a ideia de que o bolsonarismo é um partido de Deus no Brasil, né? Eu acho que nós temos... A esquerda não tem senso político. Eles têm um senso político melhor, né? Eles decidiram, como é que se diz? Avançar em cima da posição deles. Eu acho que a posição deles é frágil nesse momento. E que o problema de Israel-Palestina é um calcanhar de Aquiles do bolsonarismo. Na minha opinião, a esquerda deveria jogar pesado contra, né? Ou seja, é mais uma fraqueza do que uma força, né? Essas bandeirinhas, aquela manifestação, mesmo com tanta gente na Paulista, Rui. É uma fraqueza ideológica. O bolsonarismo mostrou força, mas o Israel é uma fraqueza ideológica que a gente deveria saber aproveitar. Porque é monstruoso, é um banho de sangue, é criminoso. Eu não acho que no Brasil tem 30% de pessoas criminosas nesse nível. Mas será que tem 30% de pessoas? As pessoas têm a informação quando você olha, por exemplo, a Rede Globo. Todo mundo está vendo como a Rede Globo apoia o genocídio. Isso é um consenso nas redes sociais. Mas muita gente se informa pela Rede Globo. Sim, não, sem dúvida, mas aí é que está. O papel da esquerda é travar essa luta, levar a informação, mostrar, apresentar provas do que está acontecendo, né? Desmentir as mentiras do Netanyahu sobre o dia 7 de outubro, mostrar que tudo isso é monstruoso, mostrar que eles não têm a menor legitimidade em fazer tudo isso, que os palestinos estão sofrendo nas mãos do imperialismo do sionismo há 100 anos. Essa é a luta política. Eu acho que você acha que... Não, diga, desculpa, você ia concluir. Essa é a luta política. Se a gente se empenhar, nós vamos sair vitoriosos. Nós já estamos vitoriosos, vamos ser mais vitoriosos ainda. Vou ler dois comentários e vou te fazer uma pergunta aqui. A Soraya está dizendo, Rui, sobre o Banana Filho do Bozo, o que tem de oculto na entrevista que ele deu nos Estados Unidos? Essa movimentação, quer dizer, me nego a acreditar que é pura burrice. Tem mais coisa? Ele fala que a eleição foi roubada, aquela coisa toda, junto com o Tucker Carlson, né? Isso daí é o programa do bolsonarismo, né? O Bolsonaro ele mostrou no dia 25 de março que ele tem um programa, e não é um programa que não deve ser subestimado. O pessoal tem que parar com esse negócio de o cara é uma besta e tal, e prestar atenção na luta política. O Bolsonaro ele fez uma coisa muito importante no dia 25. Ele pediu anistia, ele falou, precisa anistiar os pobres coitados do dia 8 de janeiro. Isso daí é um ponto forte do bolsonarismo. É um ponto forte. Porque são os pobres coitados e eles estão recebendo pena de 17 anos. A gente tem falado disso, mas o pessoal do PT cabeça dura, né? A gente tem que ver no adversário o que é ponto forte e o que é ponto fraco. A luta política tem que ser feita com uma certa racionalidade. Né? Tem a gente que queria fazer um ato pela prisão do Bolsonaro. É uma loucura pensar isso daí. Você é maluco. Vamos falar sobre isso também. Ricardo Garcês, o próprio Moisés propôs o não matarás. O Deus deles é o Deus da ira e do desrespeito. Christian Silva está dizendo, a mesma direita que acusa o MST de invadir terra é a mesma que apoia as táticas dos colonos de Israel. Como ninguém questionou isso, é bem lembrado, né? Exatamente, eles são invasores de terras. Rafael Cardoso, devemos apoiar que Israel apoia aborto, legalização da maconha, casamento homossexual e não reconhece Cristo. Temos que pegar as pautas de costumes contra eles. É verdade, em geral eles usam a pauta de costumes a favor. Também outro ponto interessante. O Jerônimo pergunta se o Rui vai responder. As perguntas a gente vai tentar aqui dentro do tempo que a gente tem. A Rinalda, os líderes neopentecostais são bancados por judeus sionistas que usam o povo brasileiro para defender Israel. Aqui eu acho que tem um ponto muito interessante. Quando a gente olha Malafaia, que organizou tudo isso, Rui, você acha que o governo Lula, em vez de conciliar com os evangélicos, agora ele tem que partir para o enfrentamento com essas religiões que, na verdade, são braços do imperialismo no Brasil, braços da dominação para levar a população para um projeto antinacional e neoliberal? E se você olhar o seguinte, quer dizer, por que você tem pobres que votam no Bolsonaro? Muitas vezes porque eles são capturados por essas religiões.
E aí você vê muitas vezes o governo tentando, não, mas veja bem, vamos tentar dialogar, convencer. Como é que você vê essa questão do neopentecostalismo? Eu acho que tem que haver uma luta, mas a luta tem que ser uma luta travada com sabedoria. Primeira coisa que é uma regra nessa luta sobre a questão religiosa é o seguinte: a religião das pessoas tem que ser respeitada. Você não pode sair por aí enxovalhando a religião do outro. Você quer perder o debate? Você faz isso daí. Até porque é uma posição antidemocrática. Tem que respeitar as crenças das pessoas. Eu não sou neopentecostal, não sou cristão, não sou protestante, não sou católico, não sou nem religioso, sou ateu. Mas eu sou favorável a respeitar. Segundo, nós devemos trabalhar o quê? As contradições. Como essa contradição, por exemplo. Né? A questão de que eles são contra o MST, mas apoiam invasores de terra. Invasores de terra de gente pobre. Que eles não estão invadindo o latifúndio lá na Cisjordânia. Estão invadindo a casa do cidadão. Estão roubando a casa do cidadão. Então, tem que pegar essas contradições. Cristianismo, Cristo é o Deus do amor. Jamais passaria pela cabeça de qualquer pessoa que acredita seriamente no cristianismo apoiar isso que está acontecendo na Palestina. Então, teria que lutar aí. Outra coisa, o Bolsonaro falou no ato, e eu acho que o PT devia estudar bem o que foi falado no ato. Bolsonaro falou assim: o Lula dava uma Bolsa Família de 190, fui eu que levei para R$600. É verdade isso daí. Tudo bem, tem uma história por detrás. Tem a pandemia por trás. Sem isso, ele teria até acabado, mas enfim, se não tivesse havido. Tem toda uma história, mas o que ele falou é fato. Então, como combater isso daí? Não adianta você chegar e falar assim: mas o Bolsonaro teria acabado com isso, que eu concordo com você, eu acho que ele acabaria com isso em outras circunstâncias. Você tem que ter um programa social que seja melhor do que o dele. Porque isso daí, como é que você vai travar essa luta? Né? Nós falamos desde o começo. O pessoal do PT estabeleceu o Bolsa Família, etc. e tal, e pronto. Não, tem que ter outras coisas de grande impacto sobre a população. Então, quer dizer, a luta ela tem que ser travada, né, de uma maneira correta. Ela tem que ser travada. Eu não sou contra travar a luta contra esse... Não contra a igreja protestante, mas contra a ideologia política dessas igrejas, desses líderes protestantes, de alguma parte deles. Sou favorável a travar essa luta, mas com sabedoria. Não adianta achar que porque você falou, você tem razão. Isso aí é bobagem. Bolsonaro lotou a Paulista de gente. Também não adianta ficar discutindo quantos mil pessoas tinha lá. Foi uma das maiores manifestações que aconteceram na Paulista. Tem que levar tudo isso em consideração. Né? Tem que ser realista, não pode ser maluco. Rui, tudo bem, mas a leitura que se fez é o seguinte: colocou muita gente lá, não se sabe se foram 700 mil pessoas ou se foram 200 mil, mas a leitura que muitas pessoas fizeram é o seguinte: independente disso, isso não mudou o ânimo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele cometeu muitos crimes e vai ser preso de qualquer maneira. Né? E aí algumas pessoas estavam discutindo, não, mas então tem que ir para as ruas exigir a prisão e sem anistia, porque o Mourão apresentou um projeto pela anistia. Você já falou aqui que dizer que esse ato pela prisão do Bolsonaro seria uma grande bobagem. Mas então é o caso de se confiar nas instituições e esperar que a prisão dele aconteça? Eu acho que a única coisa que se pode fazer é exigir que as instituições judiciárias atuem de maneira correta, democrática e provem, acima de qualquer dúvida, a culpabilidade do Bolsonaro. É isso que nós temos que exigir. Isso é democrático, exigir isso daí. Pedir a prisão dele antes dele ser julgado não é democrático. E eu acho que o pessoal não deveria ficar se apoiando nos juízes do STF. Porque isso daí, mesmo que eles condenem o Bolsonaro, o ato mostrou. O Bolsonaro tem um apoio popular muito grande. Aliás, ele fez o ato para isso, exatamente. Né? O Ricardo fala: devemos destacar que qualquer religião é permitida desde que não se pratique crime. Rinaldo Tenório: certas igrejas que se dizem cristãs em seus cultos vestem seus adeptos com vestimentas bandeira israelense. Isso é religião?
Na verdade, isso é uma conexão, né? Você tentar carrear essa população para esse apoio a Israel. Mas aí, Rui, eu quero te colocar uma questão bastante problemática, né? Vamos olhar, então, as direitas que existem no Brasil. A direita tradicional, que está moribunda, PSDB, né? Está perto aí de passar o ponto, vamos dizer assim. E essa nova direita que é muito combativa, tal, que a gente viu na Paulista no fim de semana, né? Ao mesmo tempo, ela é muito, como é que eu diria? Ela é muito chocante, né? Quer dizer, para certos setores mais ilustrados aí da sociedade brasileira, porque ela chega a ponto de trazer uma Michelle dizendo que tem que misturar religião e política, que ela quer colocar o Brasil numa situação anterior à Idade Média. Mas aí eu te pergunto, vamos pensar agora o neoliberal, o bilionário brasileiro que quer, na verdade, que os políticos trabalhem para ele. Porque todos os políticos da bancada evangélicas apoiam o neoliberalismo. Não tem nenhum. Eu desafio qualquer pessoa a trazer, vamos dizer assim, um político da bancada evangélica que não vote com o neoliberalismo. Será que os bilionários brasileiros não estão pensando, olha, quer saber, ó, dane-se se é Michele, se não é Michele, se é Malafaia, se não é Malafaia, aquela coisa, não importa a cor do gato desde que ele casse o rato. Será que eles já não estão pensando assim? No sentido, olha, que se dane e vamos de direita de teocracia miliciana contra o trabalhismo no Brasil? Será que eles não estão fazendo essa conta, esse cálculo? Eu acho que sim, porque até na Argentina eles estão fazendo isso. Exatamente. O Milei é podre, é uma figura assim, quer dizer, inapresentável, mas é o que tem. É o que ganha a eleição, por exemplo. Ele é muito mais louco do que o Bolsonaro e os filhos dele. Vamos falar que é verdade. Eu acho que a única coisa que se coloca no caminho dessa junção que você falou é que as forças políticas ligadas ao imperialismo e ao grande capital brasileiro, que é associado com o imperialismo, elas têm medo de que o Bolsonaro adquira um poder excessivo. Porque uma coisa em que o Milei é diferente do Bolsonaro é que o Milei ele não tem força. Ele depende do macrismo para existir. Ele teve voto, mas ele não tem força. Né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem força. O Bolsonaro tem uma força muito grande, tem força organizada, que a gente viu na Paulista. Tem os evangélicos. Só para esclarecer um pouco esse ponto, Rui, que algumas pessoas estão questionando, mas a direita não apoiou o Bolsonaro em 2018, é porque você olha, por exemplo, você tem setores da direita que querem derrotar o Bolsonaro para trazer uma nova direita, né? E tem setores da direita que estão pensando assim, pô, será que não é melhor ficar com esse cara mesmo e atacar o Alexandre de Moraes, por exemplo? Que é um movimento que a gente percebe também nos jornais. Não há dúvida de que esse movimento é perfeitamente possível e é uma tendência, inclusive. O que acontece com o Bolsonaro não é nenhum conflito visceral, não. O que acontece com o Bolsonaro é uma coisa que tem a ver com a conjuntura política. Eles colocaram o Bolsonaro no governo porque eles falaram o seguinte: o Bolsonaro é que nem o Milei. Ele tem voto, mas não tem base política, não tem força organizada. Mas eles perceberam que o Bolsonaro tem força organizada. Que o Congresso Nacional está sob o controle do Centrão, não está sob o controle da burguesia tradicional. Então, eles vêm procurando evitar que o Bolsonaro adquira muita força, porque uma vez que o Bolsonaro esteja instalado aí, com força total, vai ser muito difícil depois tirar ele daí. É a mesma coisa com o PT. Eles aceitaram o Lula porque eles achavam que o Lula não ia permanecer, mas devido à marcha da situação política, o PT ganhou 4 eleições seguidas, e eles tiveram que derrubar o PT. Eles não querem nem o Lula e nem o Bolsonaro nessas condições. É por isso, Rui, que eles já estão tramando o mandato de 5 anos sem reeleição. Que aí você fica com controle total pelo Congresso, que é o controle do país pela burguesia, né? Eles precisariam diminuir a força do presidencialismo, porque o imperialismo e o grande capital não vão eleger nenhum presidente favorável a eles. Ou seja, então, a saída, vamos dizer assim, a terceira via pode ser o Rodrigo Pacheco nessa. Não a figura do Rodrigo Pacheco,
mas essa proposta de acabar com os mandatos e acabar com a reeleição. Né? E eles teriam, por incrível que pareça, né, eles teriam mais condições de controlar o Congresso do que controlar o presidente da República. É muito mais fácil, né? É muito mais diluído. Né? Cláudia Vermont, você acha que a pauta identitária do PT acabou contribuindo para o bolsonarismo? Totalmente. Isso é uma coisa que você já falou várias vezes. Né? São os melhores cabos eleitorais da extrema-direita mundial. Porque a política deles é uma política... um direitista falou para mim uma coisa que mostra bem como é que ele... Um direitista bolsonarista com quem eu conversei, ele chegou e falou o seguinte, que o problema dos identitários é que eles são uma coisa nojenta. Quer dizer, para a direita, o identitarismo é uma coisa ofensiva. Ofensiva, digamos assim, à moral e aos bons costumes tradicionais. E ofende um monte de gente, não é só o bolsonarista maluco. Né? Então, eles estão explorando isso daí a toda. Essa questão do identitarismo, ela deveria ser travada de uma maneira mais... Também é outra coisa que é feita de maneira totalmente errada, para ofender as pessoas, é truculento. Eu estou totalmente de acordo com essa apreciação. Só falar sobre o 23 de março, não é 24 que vai ser o ato, dia 23. Nós vamos participar, a gente participou da organização da coisa. O espírito não é ir para a rua para pedir a prisão do Bolsonaro, isso daí dançou. É um ato popular, vai acontecer no país inteiro. Nós propusemos, e foi aceito para o ato do dia 23, a questão da defesa da Palestina, que eu acho que é muito importante nesse ato aí. Né? Tem que ser um grande ato em defesa da Palestina, entre outras coisas. Aí o pessoal falou sem anistia e tal, eu acho que é o tipo da reivindicação que só ajuda os amigos, né? Só empolga os amigos. Foi falado lá, nós falamos, outras pessoas também dos movimentos populares falaram de reivindicações populares no ato, a volta dos direitos trabalhistas, a estatização da Eletrobras. A pauta é muito reduzida, mas nós vamos assim mesmo, nós temos uma apreciação crítica, nós vamos levar aquilo que a gente acha que é correto e nós achamos que é importante sair às ruas. Não vai ser um ato do tamanho do Bolsonaro, ninguém tem essa pretensão ainda. Mas está na hora de colocar o povo na rua e ficar na rua. Acho que isso aí é muito importante. A Carmen Souza, por incrível que pareça, a principal força do Bolsonaro vem do evangelismo da Michelle. Olhando para aquele evento lá que você tinha governadores querendo herdar os votos do Bolsonaro, a Michelle, a fala do próprio Bolsonaro, você acha que ele deu alguma pista de quem que seria o candidato ou a candidata dele? O próprio Malafaia tem gente dizendo que ele pode ser candidato. Quem que seria o herdeiro do Bolsonaro caso ele, de fato, não recupere os direitos políticos? Olha, eu acho que o herdeiro natural ali é a Michelle Bolsonaro, né? Ela, inclusive, embora ela não seja assim, uma oradora no sentido tradicional, né? Ela tem aquela maneira de discursar de culto evangélico, né? Mas é uma boa atriz, né? É uma boa atriz. Ela fez uma intervenção muito articulada, muito coerente e muito política. Né? Esse negócio que ela falou, nós achávamos que não tem que misturar política com religião, mas nós vimos que a religião está sendo perseguida e tal. Tudo isso é uma linha política que eu acho que é forte. O que foi falado lá mostra que o bolsonarismo tem um programa que tem apelo popular. Precisa primeiro encarar isso daí, reconhecer isso daí para poder combater. E é um programa político, olha que interessante, né? E isso se conecta com a questão do identitarismo. Vai ser um programa político para salvar o povo brasileiro do gaysismo, dessas coisas que eles falam, tal, de tudo isso, né? Da linguagem neutra, de tudo isso, né? Não, e mais, eles se colocaram como vítimas. Né? Ela fez a junção da perseguição ao Bolsonaro com uma perseguição às religiões, à religião. Eu achei muito inteligente essa colocação, né?
Claro que eles têm que administrar isso com cuidado, né? Porque guerra santa não é uma boa política em geral. Isso tem que ser feito com moderação. Mas eu acho... E vai ser difícil para a burguesia aceitar. Porque eles vão ter que dizer, não, olha, veja bem, a brincadeira é Michele Malafaia, mas o ministro vai ser o Paulo Guedes, ou um cara do tipo, né? Eles vão vir com esse pacote, né? Bom, vamos ver. A gente arruma um ministro da Fazenda que entrega tudo para vocês, assalta os pobres e torna os ricos mais ricos, né? Com certeza. Eles falaram muito de proteger os velhos, as crianças, os pobres e tal, mas o objetivo real é proteger os bilionários, né? Eles vão acabar numa política de proteção. Eles apoiam Israel. Por aí a gente pode sentir o que eles querem, né? Esse negócio de Israel é ameaça contra o povo brasileiro. Se o cara apoia o que está acontecendo na Palestina, a gente tem que tomar cuidado com ele aqui. E, curiosamente, eu estava comentando outro dia, né? A Rede Globo naturaliza o genocídio da mesma maneira como naturaliza a matança na Baixada Santista, pelo Tarcísio, né? Morreram lá 40 pessoas lá na Operação Escudo, morreram. Palestinos morrem, né? Ninguém é morto, né? É uma coisa... A burguesia civilizada é selvagem também. É isso aí. Cláudia Barrela dizendo que bom ato para a Palestina, deixa a prisão para a justiça resolver. Obrigado, Rui. Semana que vem nos vemos. Diga, aviso. Só uma coisinha. Queria pedir para os companheiros que pudessem contribuir com a nossa campanha para terminar de pagar o Dória. Nós estamos na reta final. Nós já passamos dos 80% da campanha. Eu queria pedir um esforço, uma ajuda extra, né, através do Pix, pix@dco.org.br. É isso aí. Valeu, Rui. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.